Amores, vamos lá, vamos continuar? Escuta, ontem eu cheguei a passar um vídeo, não foi? Foram os dois? Não, só um. Foi só um. Isso mesmo. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Nós vamos acabar de fazer as anotações no caderno. E aí, né, eu venho com vocês com um dos vídeos que eu passei lá e não passei aqui, vou passar para vocês também, então não tem para te ver tudo, tá bom? No caderno, nas anotações do caderno, nós paramos na Constituição de 1824, né? Anotamos os pontos mais importantes dessa Constituição. E ontem eu já fechei a explicação sobre o primeiro reinado, só que falta a gente anotar, tá? Então, eu vou apresentar a tela agora com as anotações finais sobre esse assunto. Lembrando, não deixem de anotar. Essas anotações irão ajudar muito vocês a realizar o teste, né? Porque ao invés de ficar caçando onde não deve, vai olhar no caderno, no livro, que é algo bem seguro, tá bom? professora. Oi. A filha? Não, a filha dele continuou lá por igual do Brasil? Continuou por lá, né? Mas era criança, né? Lembra que eu até falei isso com vocês? Eu vou até passar o resuminho para vocês poderem ver. Era criança. Então vamos lá. Resuminho não, o vídeo. Perdão. É só coisas de família, né, gente? Então vamos lá. Deixa eu. Quem vai querer usar aqui, pelo amor de Deus? Vou apresentar. Não quero, não, muito obrigada. Sim? Muito feliz pela oferta. É, isso aí. Vou apresentar a tela, meus queridos. Então, ó, com as anotações finais sobre o assunto. Então, não tem título, tá? Porque é uma continuação. Então, basta botar em continuação e pronto. Então, ó, vamos lá? Terminem aí de anotar, por gentileza. Bora? Todos aí anotando, de casa de aula. Pedrinho, vamos lá, meu amor. Concluindo aí, o título, você já tem um título, né? Que é o primeiro reinado. Aqui são os tópicos, tá? Ó, conflitos, crises, são os tópicos ainda daquele assunto, tá bom? Então, basta botar aí continuação e ir. Tá? Aqui, ó, vou até botar aqui, ó. Oh, caramba. E aqui. Basta colocar aqui, ó. Sim. Essa é a percepção imperial. Então, ó, basta colocar isso aqui. Continuação e vamos embora, tá? É a continuação sobre o primeiro reinado. Aí são os tópicos que estavam faltando. Vamos lá, vamos poder ver o vídeo. O que foi, Pedro? Eu te respondi, Isaac. Às vezes que você falou, eu te respondi. Você não escuta? Eu falando, aham. Falei, aham. Concordei com você. Vamos lá, meus amores. Olha, meus queridos.
Ele levou a moto para a armada, né? Né? Que maravilha, que animação que foi. Preconceito, não. Você tem preconceito? Odiava e Cada vez mais repetindo o nome. Enquanto isso, as minas gerais estavam dando riqueza no Brasil. Nós tínhamos ainda, mas não como estava tão alto do começo. Claro, meus amores, conclui aí, por favor. assim, popular. Ele não era mais visto como um herói como no começo. Ele passou a se tornar impopular por conta desses acontecimentos. Você deve cúmplices aí, né? Você deve cúmplices aí, né? Estava dando uma entrevista, em vez de treinados, viu uma entrevista de Nike. Você falou que alguma coisa do seu lado bastante veterano. E eles tinham entrevistado o príncipe da filha de Carlos, que está vivendo agora, não sei se é o segundo nome, se é o primeiro nome. É o atual príncipe imperial, você não é príncipe porque não faz monarquia, mas é como se fosse existisse. E ele tinha falado que ele acha que se um dia a monarquia pode voltar a ser pode voltar para o Brasil, uma monarquia constitucional. A senhora acha que isso pode acontecer um dia? A Constituição assegura o presidencialismo e o federalismo. É interessante.
Aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre o período regencial, que já está também no nosso teste. No quarto trimestre, a gente vai sair da No quarto bimestre, a gente vai falar sobre... Segunda Guerra. Não, isso é só no... Isso aí é só a Segunda Guerra, a Primeira, tudo isso é só no nono ano. No quarto bimestre, vocês vão fazer um preparo dos assuntos do nono ano. Né? Então, aí nós vamos falar sobre o imperialismo e os Estados Unidos como aí compondo, né? Já iniciando a composição aí de uma grande potência, está se tornando uma grande potência. Então, esses dois outros assuntos, eles vão ser aí a base para o nono ano. A gente vê agora no final do oitavo. Então, logo no primeiro trimestre, a gente vai começar Não, no nono ano vocês vão começar com a Primeira Guerra Mundial, aí usando o imperialismo, né? A primeira coisa que vocês vão ver lá, se eu não me engano, deixa eu até conseguir, porque às vezes o livro é diferente de uma escola para outra. Os assuntos são o mesmo, tá? Mas aí a colocação, né, fica diferente. No nono ano, o primeiro assunto de vocês é a Primeira República, né? E a Primeira República se encaixa onde? No final do Segundo Reinado, que é o que nós iremos ver. Não, pronto. O que vai acontecer? Quando a gente vê o segundo reinado vem em que momento? No final do período regencial, né? Quando a gente pega o segundo reinado, aí a gente vai, logo depois dele, né, com o fim do segundo reinado, vem a Primeira República. É exatamente o que nós queremos ver, iniciar lá no nono ano. Aí depois da Primeira República, que é o primeiro assunto do nono ano, engraçado, nesse livro ele mudou, o próximo ficou meio doido. Na verdade, a gente vai ver a Primeira Guerra Mundial no módulo 2 do nono ano. No segundo bimestre. Os livros normalmente fazem ao contrário. Não que isso aqui esteja errado, tá? É que mudaram a ordem. Mas não era para ser primeiro, vai ser primeiro a Primeira República, aí depois não era para ser segunda. Não, aí é lá na frente, porque não existe no caso Segunda República, tá? Não, Tem a Primeira República e a atual, né, que são com os governos, vamos dizer aí, o período democrático, breve período, aí vai ser lá no final. O que acontece? A gente acaba não tendo uma sequência que na nossa cabeça é lógica, né? Sim. Não tem, ele separa, esse módulo aqui separou e deixou um pouco distante. Por exemplo, o módulo 1 do nono ano vai falar sobre a Primeira República, esse primeiro momento da República implantada, que nós tivemos a República da Espada e a República Oligárquica. Depois vem a Era Vargas, primeiro governo de Vargas, isso tudo no módulo 1. Aí o módulo 2 vai vir com o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial. Ali eu falando de coisa que eu nem agora para vocês. E aí vem depois da Segunda Guerra, enfim. Ele dá uma mesclada, eu acho até que é com a intenção de mostrar para vocês que são momentos, não é que são momentos diferentes, mas são momentos que algumas coisas vêm acontecendo aí, como, por exemplo, no decorrer do primeiro governo de Vargas, acontece aí o liberalismo, sabe? Para poder fazer essa associação. Vocês vão entender o ano que vem. A gente vai fazer aí essa ligação com um e outro.
E aí, foi? Estou terminando? Todo mundo acabou? Sim? Ah, então tá. Foi? Já terminou? Então vamos, amor. Então, olha só. Deixa eu já botar logo agora. Olha, não precisa nem botar agora. Pessoal de casa acabaram também? Sim? Sim. Tá bom, vou sair aqui. Aí, deixa eu botar logo agora. Então, deixa eu achar aqui o nosso vídeo resumo sobre o primeiro reinado. Sim, que não é meu. Rapidinho. Olha, eu vou colocar um, que é o mesmo que eu botei lá. Calma aí, cadê ele? Aqui. E depois eu vou colocar um outro que eu gosto muito também, para vocês poderem ver. Isaac, quer fechar a porta aí para poder abafar um pouco o som? É. Ué, o que eu fiz? Ai, não, eu peguei um próximo que tem nada a ver aqui. Não, essa cor é certo. Não. É, então, eu pensei que fosse, mas acho que eu peguei alguma coisa aqui que não era para pegar. Ah, é, desliga a luz para ficar melhor. Tem uma lista no link, não? Não, ali não. Ali só pensar no link não vai, não. Agora foi. Deixa eu pular o anúncio. É uma latinha para comer. Eu vejo mais para ela, não tem link, Amores, então vamos lá? Então, olha só, vou botar o vídeo que eu botei na outra turma, vocês não viram, que faz um resumo, né, sobre os pontos da importância do primeiro reinado. E depois eu vou colocar um outro que eu também gosto pra caramba, que eu acabei nem colocando para eles, que é a história ao quadrado.
Se eu não achar o Descomplica, que eu também amo, eu boto esse para vocês, para poder ajudar ainda mais nas informações que nós escutamos, tá? Então, ó, preste atenção. O primeiro reinado se inicia quando o Brasil se torna independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Neste momento, a situação política no país estava dividida em dois grupos: o Partido Português, que articulava a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, dividido em dois grupos: os conservadores, que defendiam a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendiam a monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823, foi realizada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Esta Constituição fez a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder executivo seria exercido por Dom Pedro e seus ministros de Estado, porém determinou-se o predomínio do poder legislativo sobre o executivo. Isso contrariou profundamente as pretensões absolutistas e centralizadoras de Dom Pedro I, que, insatisfeito, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu o Conselho de Estado, integrado por 10 pessoas, que ficaram encarregadas de elaborar uma nova Constituição. Deste modo, surgiu a Constituição outorgada de 1824. Alguns pontos principais dessa Constituição foram: o Brasil seguiria o regime político monárquico, sendo que o poder seria transmitido de forma hereditária. Estabeleceu os 4 poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através deste poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Assim, o imperador tinha um poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. Voto censitário, ou seja, para poder votar e se candidatar, a pessoa deveria comprovar determinada renda. Estabeleceu a Igreja Católica como religião oficial do Brasil. A Igreja ficou subordinada ao Estado. Em 1824 surgiu a Confederação do Equador, por causa do descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824, e a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. O estopim deste conflito político foi quando a elite de Pernambuco havia escolhido o governador para a província, Manuel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paes Barreto. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A repressão ao movimento, determinada pelo imperador, foi violenta e seus principais líderes condenados à morte. Em 1825 surgiu o movimento de libertação da província da Cisplatina. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idiomas e costumes diferentes. Liderados por João Antônio Lavalleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. A Argentina apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimentos. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina, logo que esta se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Ocorreram vários combates, que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro público. A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediadora. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Nascia aí a República Oriental do Uruguai. A derrota do Brasil no conflito gerou insatisfação popular e agravou a crise financeira no país. Com a morte de Dom João VI em 1826, um de seus filhos deveria assumir o trono de Portugal, Dom Miguel, que estava em exílio, ou Dom Pedro. No caso, seria Dom Pedro por ele ser o mais velho. Porém, como ele já era imperador do Brasil, ele perdeu seu direito à coroa.
Pensando nisso, ele abdicou o trono português em favor de sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade e não poderia reinar. Então, Dom Pedro fez um acordo com seu irmão Dom Miguel para que ele ficasse como regente até Maria da Glória atingisse a idade necessária para reinar, e depois Dom Miguel se casaria com ela. Dom Miguel defendia o absolutismo e Dom Pedro o liberalismo, embora não praticasse isso no Brasil. Em 1828, Dom Miguel quebrou o acordo e foi aclamado como rei com o apoio dos portugueses que eram a favor do absolutismo. Em 1830, foi assassinado o jornalista Líbero Badaró, que fazia duras críticas ao governo imperial através do jornal O Observador Constitucional. Segundo historiadores, a ordem para matar Badaró pode ter partido do próprio Dom Pedro I. Este foi responsabilizado indiretamente pelo crime, fato que aumentou a insatisfação popular ao seu governo, aumentando a crise política no país. Em visita à cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com frieza, já que havia setores da elite mineira que o ligavam ao assassinato do jornalista. Estes manifestantes apresentaram, no momento da visita do imperador, faixas negras simbolizando o luto pelo fato. Ao retornar ao Rio de Janeiro, defensores do imperador, principalmente portugueses, entraram em conflito com seus opositores, maioria de integrantes do Partido Brasileiro. Estes, munidos de garrafas de vidro e pedaços de pau, entraram em conflito com os defensores do imperador, provocando um verdadeiro conflito popular de rua. Como Dom Pedro I estava disposto a defender o direito ao trono português por parte de sua filha, e vendo que sua popularidade estava em baixa no Brasil, ele decide abdicar o trono brasileiro em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 anos. Então, Dom Pedro I parte para Portugal para lutar contra seu irmão absolutista e para defender o liberalismo. Polenguinho, mande bem. Ficou comprovado que sim, que ele foi responsável aí pela morte do jornalista. O que abalou ainda mais o prestígio com relação a ele, né? Aí nós vimos nesse vídeo, não faz que a gente passar outro. Aí nós vimos nesse vídeo alguns pontos, né, que nós já tratamos. Mas tem um outro vídeo também muito bacana, deixa eu ver se eu acho ele aqui, calma aí. Aquilo não foi uma guerra, né? O que foi? Isso. O que foi a Noite das Garrafadas, né? Foi um confronto entre os defensores de Dom Pedro e os opositores de Dom Pedro, né? Com a abdicação aí de Dom Pedro, a gente entende-se, né, que quem saiu ganhando foi aí, né, os opositores, porque afinal de contas a pressão aumentou, tanto é que Dom Pedro abdicou. Deixa eu ver se eu acho aqui, calma aí. Ai, dá uma raiva quando eu estava vendo ele bem ali, agora não está vendo mais. Ai, Jesus, sei. Aí tá. Mas para ele não é da religião. Oi. Pode. Deixa eu só achar o vídeo aqui rapidinho. É rapidinho, tá, crianças? Que eu vou botar mais um. Para vocês poderem ver mais pontos importantes sobre o assunto. Aí. Ele vai aparecer. Achei. Esse aqui também é bem bacana, porque ele fala... Ah, mas ele vai botar... Deixa eu ver se ele vai botar... Não, ele vai botar só o primeiro reinado, porque se for todo o império, aí já pra gente já não dá. Aí foi. Então, ó, vou colocar mais um sobre o assunto, tá? Para poder fixar ainda mais o que eu falei com vocês, para a gente poder fazer a chamada. Deixa eu apresentar a tela. Parlamentarismo às avessas. Confederação do Equador. Noite das Garrafadas.
Brasil Império, primeiro reinado, aqui no História ao Quadrado. Damos início então ao primeiro vídeo da série sobre o Brasil Imperial, iniciando logicamente pelo primeiro reinado, que foi comandado pelo Dom Pedro I, aquele mesmo teoricamente responsável pela independência do Brasil. Então, este primeiro reinado que vai de 1822 a 1831. É necessário qualquer país, ao se constituir-se como país, criar as suas bases legais. E aí surge a nossa primeira Constituição em 1824, que foi outorgada pela autoridade do próprio imperador e que colocava a forma de governo como uma monarquia constitucional. Quer dizer, então, que há um monarca ao rei, mas ele tem que obedecer à Constituição. Nosso sistema de governo será dividido em 4 poderes e não em 3. Então será 4 poderes: o executivo, o legislativo e judiciário, como há, e também o poder moderador, que vamos falar um pouquinho mais à frente. O voto vai ser censitário, o voto para o parlamento, já que você não escolhe o imperador, é um cargo hereditário. Então, o voto censitário quer dizer que o voto é por renda, você precisa de renda para votar. E a religião oficial. Então, tínhamos uma religião oficial, que era o catolicismo, e todos os brasileiros deveriam segui-la. E aí, então, o poder moderador, que é o poder do imperador, ele que pode intervir nos outros poderes quando ele achar que está desequilibrado. Com relação à governabilidade, a grande meta do Império é manter a unidade nacional, impedir que este território se fragmente em várias repúblicas. Justamente por isso será um governo extremamente centralizador, centralizado na figura do próprio imperador, o Dom Pedro I, que, como já dissemos, vai ter o poder do poder moderador de intervir aonde ele quiser. Então, justamente este poder que lhe é conferido acaba trazendo um certo autoritarismo ao seu governo, que é curto, mas bastante autoritário. Em todos os sentidos, sentido político e também no sentido social. E isso vai dar origem ao chamado parlamentarismo às avessas, aonde, ao invés do parlamento limitar o poder real, é na verdade no Brasil o rei é que vai limitar o poder do parlamento. Então por isso que se diz que é um parlamentarismo às avessas, porque na verdade quem limita o poder dos outros poderes é o imperador. Na questão econômica, nós temos aí, primeiramente, já iniciamos com uma dívida externa ligada lá ao Tratado de Independência do Brasil, Tratado de Reconhecimento, que o Brasil acaba tendo que emprestar 2 milhões de libras esterlinas da Inglaterra, então nós já iniciamos nossa vida econômica com uma dívida externa. E o Brasil era agroexportador, então totalmente agroexportador, não havia manufaturas praticamente, e então a gente só exportava produtos agrícolas. E o principal desses produtos ainda vai ser a cana-de-açúcar, mas que vai passar por uma crise. O preço do açúcar, que já vinha passando por uma crise ainda, quando o Brasil era colônia brasileira, vai sofrer uma forte queda, e isso vai impactar muito a economia brasileira, baseada no agronegócio, basicamente no mercado da cana-de-açúcar. Isso vai gerar, logicamente, um déficit comercial muito grande, porque o Brasil acaba tendo que importar muitas coisas caras, e exportando pouquíssimas coisas e produtos que são relativamente baratos para o mercado externo, especialmente para a Europa. Isso vai gerar, então, o chamado déficit comercial, que é o prejuízo econômico. E isso vai gerar também uma inflação muito grande, que vai gerar também insatisfação dos setores populares do nosso Império Brasileiro,
Lembrando que a inflação é quando há o aumento dos produtos, o aumento do preço. E justamente isso vai gerar uma série de revoltas e conflitos geradas pelo autoritarismo, pela questão econômica. E uma dessas revoltas muito importantes é a Confederação do Equador, que surge ali em Pernambuco, mas acaba trazendo para si vários outros estados, atuais estados brasileiros, para essa confederação, que tem um caráter separatista. Então é uma tentativa da região, parte da região Nordeste, separar-se do Brasil. Eles conseguem fazer essa separação, inclusive. No entanto, após criar a confederação, o governo brasileiro, a autoridade brasileira, vai vir com tudo e vai reprimir duramente esta confederação, esta revolta, prendendo e condenando à morte a maior parte de seus líderes, entre eles o Frei Caneca. Falaremos desta confederação mais adiante. E temos também a questão cisplatina, quando o governo brasileiro, o Império, ele anexa a parte da região do Prata, ali onde hoje fica aproximadamente o Uruguai. Isso vai gerar um conflito muito grande, especialmente com a Argentina também, e vai gerar muitos gastos para o governo brasileiro, que já não andava bem das pernas no sentido econômico e ainda vai ter que gastar com este conflito. Então, na questão, essas são duas revoltas e conflitos importantes no primeiro reinado. E aí, a abdicação, ou seja, a queda do reinado, do primeiro reinado, vem a partir da morte de Dom João VI, aquele mesmo que traz a coroa brasileira para o Brasil, fugindo de Napoleão, e aí gera toda uma questão de sucessão do trono português. O Dom Pedro I já vai estar bastante impopular no Brasil devido ao autoritarismo, às questões políticas e principalmente às questões econômicas. Então Dom Pedro deixa de ser aquele herói nacional. Isso vai ficar muito claro também que há uma divisão muito grande na sociedade brasileira com a chamada Noite das Garrafadas, onde grupos portugueses e grupos brasileiros entrarão em conflito no meio da rua, delineando aí uma forte oposição, uma forte briga entre setores brasileiros, e até que então Dom Pedro vai simplesmente encher os pacoá, assinar um documento em que ele abdica do trono brasileiro e ele retorna para Portugal. Gente, muito bom, né? Esse vídeo, né? Esse História ao Quadrado, ele é muito bacana, porque ele vem explicando ponto a ponto, né, do que aconteceu, os pontos importantes. Assim que possível, dá uma olhadinha de novo, tá? Porque ele vem complementando o que a gente escutou na sala de aula e nos ajuda a entender melhor. Inclusive, também, eu quero fazer uma coisa agora diferente com vocês. Eu estou pretendendo, nos próximos assuntos, fazer uma forma diferente da gente aprender. Uma forma que eu acho que vocês vão gostar mais. Que é eu falar o tema, falar um pouquinho a respeito, e vocês trazerem informações para a gente discutir na sala de aula, né? Que é bom, que ajuda vocês a interagir mais, entendeu? A gente poder trocar, né, informações. O que você achou? Entendeu? Eu vou montar um jeito de a gente poder fazer isso. Antes do nosso tempo acabe, rapidinho. Pode? Eu vou ver. Com a Inglaterra, para poder pagar Portugal, isso aí. Lembra que eu falei com vocês que quem mais saiu ganhando com essa história toda, né, da vinda com a família real portuguesa, com a independência, foi aí os ingleses, foi a Inglaterra? Perceberam isso? E desde lá da fuga, quem mais saiu vantagem foram eles, tá? As atividades de casa, anotem por gentileza, vocês são os queridos. Um ponto na testa. Não, vai valer muito mais que ponto, tá? Vai valer um auxílio tanto para vocês aí no teste.
Escuta, deixa eu fazer rapidão aqui nossa chamada, por favor. Ana Carolina, o som. Aqui, Ana Gabriela. no chat. Brian. Faltou. Camille. Aliás, Bruna, perdão. Eu. Camille. No chat. Ué, cadê Camille? No chat. Camille. Caroline. Tô presente. Daniel. Ele estava aqui, professora, mas eu acho que a internet dele caiu. Eduardo. Eduardo não. Faltou. Evelyn. Tá presente. Me ajuda, tá? Gabriela. Tá presencial. Gabriela. Tá presencial, não? Isabela. Faltou. Isaac tá aqui. Júlia. Tá presente. Só quem não fez a chamada, não. Júlia falta aqui. Cauã. Tá presente. Não. Cauã. Tá presente. Caio. Presente. Laura. Tchau, professora. Tchau, amor. Leonardo. Bora, gente. Vai Lívia. Lorena. Tá presente. Lucas Felipe. Lucas Simões. Tá Não. presente. Tá aqui também. Maria Clara. Miguel Francisco. Faltou. Faltou. Miguel Vieira. Presente. Só um minutinho. Pedro. Tá aqui. Tainá. Faltou. Yasmin. Faltou. Ela tava aqui. E as duas Yasmin. Oi, meu anjo. Tava falando As contigo. duas me faltaram e só a Angelina tá presente. Ai, obrigado. Me ajudou pra caramba. Angelina. Tá presente. Valeu. Beijo, amores. Obrigada, tá? Pela ajuda. Tchau, Paula. Até semana Tchau. que vem. Bom final de semana. Tainá é que faltou, né? Paulo, e a tarefa de casa? Oi, amor? Tá no E a chat. tarefa de casa? Ah, tá.